Eu quero saudá-lo em nome de Jesus. Seja muito bem-vindo. Seja um momento proveitoso para a tua vida. Eu sou o pastor Anderson Nogueira, pastor da Comunidade Cristã Missão Evangélica. Estamos aqui na Tijuca, coração do Rio de Janeiro, e também a nossa sede está terminando de ser construída em Itaipu, região oceânica de Niterói, na estrada Francisco da Cruz Nunes. Toda honra, toda glória, todo louvor ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Fique conosco até o final desta reunião, desta live. Eu creio que a palavra de Deus virá para alimentar nossos corações, fortalecer a nossa alma, e juntos, em oração, podemos saltar muralhas, podemos vencer exércitos, podemos motivar uns aos outros. O mundo precisa de pessoas que motivem, pessoas que sejam um braço estendido, a mão amiga, aberta, estendida, para abençoar uns aos outros. E assim somos nós, Igreja de Cristo, povo do Senhor. Daqui a pouco, então, nós vamos orar a respeito dos nossos irmãos. Temos uma lista grande de oração, muitos nomes aqui. Toda semana estamos reiterando as orações, fazendo pequenas alterações. São testemunhos, são respostas, são novos nomes, enfim. Temos um trabalho profundo de oração que nós desejamos que o nosso ministério seja uma igreja de oração, em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Então, vamos abrir a palavra de Deus maravilhosa, palavra que não pode jamais voltar vazia. Nós temos hoje um momento muito rápido, é 1 hora apenas de live, com 1 hora nós já encerramos. Então, sem delongas, nós toda sexta-feira queremos caminhar nas páginas da palavra de Deus no que tange a oração, no que tange o mover da oração. Esse é o nosso desejo, esse é o nosso intuito aqui às sextas-feiras, é trazer para o povo de Deus um grande tratado de oração. Nós temos em nosso ministério muitos testemunhos, muitos milagres. Deus operou por meio da oração. Amados, nós somos testemunhas vivas de que a oração traz resposta. O poder de Deus opera por meio da oração. Amém? Em nome do Senhor Jesus Cristo. Hoje vamos falar sobre os cuidados pastorais de Jesus pela oração, também pela pregação e pelas suas maravilhas que Ele opera. Essa semana agora, segundo domingo de junho, foi dia do pastor. Estive pregando em Caxias, Arapuí, a igreja pastor Marcos Vinícius. Fomos lá muito bem recebidos, homenagens, oração, e sobretudo pude partilhar a palavra de Deus, que é mais importante. Então, nesse espírito desta semana, sabe que uma coisa é nós idolatrarmos homens, jamais. Nosso ministério não idolatra homens, jamais. Mas nós amamos a nossa liderança, amamos nossos pastores. Um pastor não deve ser desrespeitado, nem no altar, nem fora do altar. As ovelhas, seus liderados, devem ter máxima consideração pelo pastor da igreja. Máxima. Está presidindo culto, está pastoreando ovelhas. Então, vamos viver no eixo da palavra, não vamos permitir que nada saia fora do trilho. Amém? Então, isso é muito importante falar, porque o ministério pastoral, ele é muito desvalorizado nos dias de hoje. Nós precisamos resgatar esse valor. Então, vamos falar sobre os cuidados pastorais do Senhor Jesus. Marcos 1, 40 e 41. Diz a palavra do Senhor maravilhosa:
Aproximou-se dele um leproso, rogando-lhe de joelhos: se quiseres, podes purificar-me. Jesus, profundamente compadecido, estendeu a mão, tocou e disse-lhe: quero, fica limpo. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos orar a Deus. Pai amado e bendito, eterno, maravilhoso Deus, é com alegria, Pai, que nós estamos aqui reunidos nesta hora. Estamos prontos para ouvir a Tua palavra, para mergulhar na Tua palavra. Queremos aprender de Ti, queremos aprender da oração, queremos viver nesta esfera espiritual, esta esfera bíblica. Queremos pensar como a palavra, falar como a palavra, queremos fazer menção desta palavra em nossa vida, em nossos relacionamentos, em nossas orações. Então, Senhor, agora peço-te, Senhor, que possas usar os meus lábios, Senhor, usar os meus lábios para abençoar a vida do teu povo. Ó Deus, esta é a minha oração em nome do Senhor Jesus, e aqueles que estão de acordo, família na fé, povo de Deus, abençoados em Cristo Jesus, digam amém e amém. Louvado seja o Senhor. Pois bem, ovelhinhas amadas, preciosos de Deus, pedras que vivem, eleitos, mais do que vencedores em Cristo Jesus. O ministério de nosso Senhor Jesus é poderoso, e a autoridade de Cristo alcançam todas as pessoas de todas as nações. Ou seja, a obra de Jesus, seu ministério, sua ação, seu poder, alcançam pessoas em quaisquer lugares, em qualquer parte do mundo. Não há barreiras, não há distância, não há limitações. Deus pode operar agora na vida de alguém que esteja me ouvindo, aqui no Rio de Janeiro, no estado do Rio de Janeiro, no Brasil, em outros estados da Confederação. Pessoas podem estar agora em outro país, na América do Sul, podem estar agora lá no Oriente Médio, lá agora na terra de Israel, enfim, não importa. Onde estiver, 2 ou 3 orando, Deus está ouvindo, e a oração toca em qualquer parte do globo. Isso nós precisamos ter esta consciência. Nós estamos diante de um poder ilimitado, diante de uma ação ilimitada, em que não há barreiras para Deus agir, não há barreiras. Os impossíveis dos homens são possíveis para Deus. Então, o Senhor Jesus está pronto para ajudar a todos que o procurarem, a todos. O profeta Isaías diz assim: buscai o Senhor enquanto se pode achar. E quando eu penso nesta palavra, buscai o Senhor enquanto se pode achar, a minha mente logo me remete para o Novo Testamento, na parábola das virgens, porque diz que algumas virgens eram sábias e as outras eram nécias. As sábias levaram azeite na sua lamparina, e as nécias não levaram suficiente. E diz que elas ficaram sem azeite, voltaram para buscar, e quando foram de novo, a porta da comunhão, da festa, da congratulação já estava fechada. Elas não tiveram mais acesso, não tiveram mais. E nós precisamos refletir, porque hoje é o tempo de se buscar. Depois que a pessoa parte, amado, morre, não adianta vela de 7º dia, extrema unção, buscar, trabalho, então faz batismo por mortos. Amado, não adianta. A palavra de Deus é clara. Você precisa crer com o coração e precisa confessar com a boca. Se você o faz, você está salvo.
Você confessa o Senhor Jesus, crendo de coração, há perdão para os teus pecados, há salvação para a tua alma, a luz que vem do alto, a paz que vem de Deus. Não é uma obra humana, não é uma obra que eu possa fazer, nenhum homem, nenhum pastor, nenhum religioso. Só Deus pode regenerar a vida de uma pessoa. Mas a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada é clara, isso se dá por meio da fé. Na fé, na obra, vida e pessoa do Senhor Jesus Cristo. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Então, isto neste tempo, em vida. Depois da morte, amado, acabou. O tempo é hoje, a hora é agora. Ele ajuda a todos que o procuram. Se você está em busca de ajuda, se você precisa de uma mão amiga, você precisa de um Pai eterno, este é Jesus. É Jesus. E Ele está pronto para te ajudar. Ele quer te ajudar. Então Jesus, por meio da sua palavra, por meio dos seus discípulos, por meio da sua igreja, Ele proclama as verdades do reino. E estas verdades são poderosas, poderosas em Deus, para operar maravilhas, para converter corações, para libertar de pecados. Amados, só a palavra de Deus tem poder de regenerar vidas. Só a palavra de Deus, como divina semente, tem poder de transformar. Se você deixar um livro de algum filósofo grego, de alguma trama, alguma coisa interessante, no meio de algumas pessoas ímpias, daqui a alguns meses ou anos, você terá algumas pessoas ímpias, pecadoras, mais cultas. Mas se você deixar a palavra de Deus no meio delas, olha, amado, você tem aí a oportunidade de algum tempo depois ver pessoas convertidas, transformadas pelo poder que há na palavra de Deus, do Espírito Santo. Então, nós vemos no texto lido, Jesus dedicando tempo para doutrinar pessoas, através da pregação da palavra. A palavra ensina, ela corrige, ela educa, ela repreende, ela exorta. A palavra de Deus, ela prepara a pessoa para agir e ser segundo o coração de Deus. A palavra faz uma limpeza no coração e na mente, nos pensamentos. Ela trabalha no homem interior. Ela é apta para a educação, para a correção e justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Por isso Jesus dedicava tempo a pregar a palavra, e através do seu ministério de ensino e de oração, Jesus curava pessoas eram saradas. Amados, isso não é diferente hoje, no sentido de que Jesus pode curar, Ele pode curar, Ele cura. Nós já vimos grandes testemunhos. Agora mesmo há pessoas assistindo essa live que são testemunhas, foram curadas, pessoas que chegaram em nosso ministério doentes e foram curadas pelas chagas de Cristo. Jesus é soberano, Ele cura quando quer, Ele cura de acordo com a sua vontade, Ele cura de acordo com os seus planos, Ele é soberano. Então nós não podemos desconfiar, descredibilitar o poder de Deus. Pelo contrário, coloca a tua fé, amado, neste Deus poderoso, que Ele é poderoso para operar. E Ele opera porque Ele é um Deus compassivo. Você sabe que a ira de Deus, ela demora, Deus demora a disciplinar alguém. É como se a ira de Deus estivesse sob uma forte trava de segurança, mas a misericórdia de Deus é uma porteira aberta. A misericórdia de Deus está derramada em nossos corações. Então nós precisamos de nos valer desta verdade, desta misericórdia. Para quê? Disse Paulo, para permanecer no pecado?
para viver uma vida ímpia, olha, se você o fizer, demonstra que você não teve uma experiência com o pastor Jesus. Você não teve uma experiência com o pastor Jesus. Talvez você saiba de qual o Salmo 23. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Mas você não conhece o pastor do Salmo 23. Você não teve uma experiência com esse pastor. Porque quem tem uma experiência com Jesus não quer viver no pecado. Não tem mais prazer de viver no pecado. Ele luta contra o pecado. O pecado nos tenta. O pecado tenta nos atrair a atenção. Mas nosso prazer é viver para Jesus. Então, pela compaixão de Jesus, Ele nos cura, Ele nos sara, Ele nos limpa, Ele nos põe no caminho certo. Ele é compassivo, Ele nos salva. A palavra salvação do original, soteria. Soteria é muita coisa, amado. Ele é o Deus que traz paz, é o Deus que traz cura, é o Deus que restaura, é o Deus que ressignifica as coisas. Ele nos põe de volta no caminho, Ele nos liberta, Ele nos ilumina, Ele nos dessedenta, Ele acaba com a fome, Ele trabalha como um todo, Ele salva. Louvado seja o nome do Senhor. Então veja versículos 29 a 34. Olha aqui, olha o pano de fundo do alemão, o Sitzleben. Diz assim a palavra: e saindo ele da sinagoga, foram com Tiago e João, diretamente para a casa de Simão e André. A sogra de Simão achava-se acamada, com febre, e logo lhe falaram a respeito dela. Então, aproximando-se, tomou-a pela mão, e a febre a deixou, passando ela a servi-los. À tarde, ao cair do sol, trouxeram a Jesus todos os enfermos e endemoniados. Toda a cidade estava reunida à porta, e Jesus curou muitos doentes de toda sorte de enfermidades. Também expeliu muitos demônios, não lhes permitindo que falassem, porque sabiam quem ele era. Você veja que todos que procuraram Jesus, amado, Jesus estava naquela cidade, operando, agindo, restaurando vidas. Ele é maravilhoso. Então, ouça, para fazer a obra de Deus, é preciso ter uma vida de oração. É preciso ter uma vida de oração. Jesus estava aqui com os seus discípulos, havia cura, havia milagre, havia sinal, havia salvação, porque havia vida de oração. Haviam pessoas que oravam e ministravam a palavra. Esses foram os dois grandes ministérios no berço nascedouro da igreja, no berço das missões apostólicas. A oração e a palavra sempre foram fundamentos. Então, para fazer a obra de Deus, é preciso ter oração. Nós não podemos fazer um culto sem orar a Deus. Às vezes a pessoa age carnalmente no culto, sem o devida vênia, sem a devida consideração à sua liderança, seu pastor, não tem o devido respeito, não tem o devido amor à obra de Deus. Por quê? Porque falta oração. Falta oração. A pessoa está sempre envergonhada para falar de Jesus, nunca fala de Jesus para ninguém. Eu tenho muita vergonha, tá? Não tem vergonha para falar de futebol, não tem vergonha para falar de política, não tem vergonha para falar do preço caro da abóbora, não tem vergonha para falar que não temos picanha, não tem vergonha para falar de um monte de coisa. Mas para falar de Jesus, brota uma vergonha lá que não sei de onde que vem, sabe? Então nós precisamos de quebrar isso daí. Precisa de oração, amados. Precisa de oração. Então quando Jesus responde ao clamor das pessoas pela oração, clamor, ou seja, oração, ele toca a vida. Jesus purifica pessoas. Jesus realiza o impossível. E olha, depois que alguém é tocado por Jesus, depois que alguém recebe esse toque da misericórdia, esse toque do milagre, depois que alguém vive a ação de Deus na sua vida, ouça, é impossível, amado, impossível ficar calado, é impossível.
É impossível. Por isso eu estou dizendo, amado, se você, às vezes a pessoa, ela tem aquela lembrança maravilhosa do dia da conversão, que maravilha, pastor, no dia da minha conversão, isso foi há 25 anos atrás, o Espírito Santo veio, foi uma obra maravilhosa. Amém, glória a Deus, graças a Deus por isso. Mas a nossa experiência com Jesus, ela é viva, ela é diária. Nós precisamos ter hoje experiência com Jesus, amanhã, depois de amanhã. E às vezes a pessoa cai numa mesmice, cai numa paralisia espiritual, numa letargia espiritual, não tem vida com Deus, não tem vida de oração, e aí fica sempre envergonhado, não fala de Jesus. Ora, quem vive uma vida viva com Jesus, uma vida espiritual viva, ativa, isso Jesus repreendeu lá em Apocalipse. Olha, Laodiceia, eu estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Por quê? Porque vocês são mornos, vocês não são nem frio e nem quente, vocês são mornos, estou a ponto de vomitar vocês da minha boca. Amados, nós não podemos ser morno, não existe campo neutro na vida espiritual, não existe. Em cima do muro é o pior lugar para ficar numa guerra, porque você está mais fácil de ser acertado. Então, não existe campo neutro, ou você está na luz, ou você está nas trevas. Quando Jesus voltar, amado, a porta lá da festa das virgens, do noivado se fechar, não vai haver campo neutro. Olha, eu não era de Jesus, mas eu também não era do maligno, não. Não existe isso. Ou você é de Jesus, ou você é do maligno. Não vai haver uma terceira via. Entende, amado? Então é necessário hoje ter vida com Deus. Então, ouça, Jesus, nosso bom pastor maravilhoso, Deus eterno, prioriza os cuidados pastorais das suas ovelhas por intermédio da oração, da pregação e dos muitos sinais de curas e maravilhas que ele realiza na vida dos que creem. Jesus tem uma profunda compaixão pelas suas ovelhas e purifica cada uma delas com o seu toque de misericórdia. E estas ovelhas, ao serem tocadas pelo toque da misericórdia, elas se unem a Jesus para anunciar a graça redentora, para anunciar a graça transformadora. Uma pessoa que é transformada pelo poder de Deus, uma pessoa que é transformada pela graça da misericórdia, uma pessoa que é transformada e perdoada dos seus pecados, uma pessoa que está convicta do perdão dos seus pecados, ela foi regenerada, ela foi lavada, ela foi redimida, ela foi purificada. Alguém que foi curado fisicamente, curado de um câncer, curado aí de um problema de rim, de fígado, de coração, nos ossos. Alguém que foi sarado do alto da sua cabeça à planta dos pés. Alguém que viu a restauração do seu casamento, a conversão do seu marido, da sua esposa, seus filhos entrando para a obra do Senhor. Alguém que vivencia uma experiência diária com Jesus, o bom pastor, uma experiência de consolação, uma experiência de ser abordado pelos braços do amor. Alguém que é abraçado por esse Deus, pelo Espírito Santo, na vida de oração, que tem esta vida com Deus. Esta pessoa quer proclamar esta verdade, esta pessoa quer passar isso adiante, esta pessoa quer dizer para as outras pessoas: existe sim, gente, existe sim um Deus maravilhoso, existe sim, gente, um Deus que é amoroso, existe sim um Deus que restaura vidas, que cura pessoas, que liberta do pecado. Existe esse Deus, chama-se Jesus. Jesus é maravilhoso, Jesus está vivo, Ele é Rei de reis, Ele é Senhor de senhores. Se você entregar a sua vida para Jesus, tudo novo se fará, as coisas velhas ficam para trás, tudo se faz novo.
Então Jesus almeja missões, Jesus almeja que seu povo seja missionário. Jesus não estava olhando popularidade, fazer missões para ser popular. Pelo contrário, muitas das atitudes de Jesus era extremamente impopular. Ia contra os religiosos da época, ia contra o pensamento secular dominante, ia contra pessoas de poder e autoridade. Era impopular. Então Jesus não estava em busca de popularidade, estava em busca de almas, missão, pregação. Nessa jornada missionária, ele ia cuidando das suas ovelhas, e sempre regado de oração. Todos os passos do ministério de Jesus, toda a obra de Jesus era dada através da vida de oração. Veja o versículo 35 a 37. Estamos no livro de Marcos, capítulo 1, versículos 29 até o 45. Já lemos 29 ao 34, agora 35 a 37. Olha lá. Tendo-se levantado alta madrugada, saiu, foi para um lugar deserto e ali orava. Naquele lugar deserto ele orava. Procuravam-no diligentemente Simãos que com ele estavam. Tendo encontrado, lhe disseram: Mestre, Jesus, Rabi, todos estão atrás de ti, todos te buscam. Amado, você veja que algo maravilhoso. Veja que algo maravilhoso. Nós oramos a Deus para que a evangelização que fazemos produza frutos, que nós tenhamos oportunidade para entrar numa programação de rádio, de televisão, de anunciar a palavra. Amém? Faz parte da obra e da ordem, ir, de pregar e anunciar. Você vê, Jesus estava escondido, orando, e todo mundo estava atrás dele. Jesus estava fazendo o quê? Orando. Amado, eu creio de todo o meu coração, de que quando nós, como igreja, como povo de Deus, como rebanho, todos nós, tivermos uma vida profunda de oração, uma vida profunda de intimidade com Deus, eu creio que, amado, a ação do Espírito Santo vai ser tão grande, que as pessoas vão buscar a igreja, as pessoas vão buscar a comunidade, as pessoas vão buscar estar perto, elas vão sentir o poder, elas vão sentir a unção. Quando nós estamos na igreja, nós temos uma percepção nítida, essa presença do Espírito Santo é gostoso, é maravilhoso. Às vezes o culto passa rápido, e sente aquela doce presença do Espírito, mas isso, amado, numa escala maior. Toda a igreja de Jesus, todo o povo de Deus, todo aquele que se denomina cristão, estiver uma vida de oração profunda, nós vamos mudar este mundo, amado. Nós vamos atrair as ovelhas de Deus que estão perdidas por aí, até alcançarmos a plenitude dos gentios, para a glória de Deus. Creio nisso. Então veja que Jesus estava no lugar deserto orando. Existe na palavra de Deus uma tradição maravilhosa e importantíssima sobre o deserto. Foi no deserto do Sinai que Deus deu a lei para Moisés. Você veja que o Sinai fica fora da terra de Israel, e foi numa terra fora de Israel, na península sinaítica, Egito. Foi ali que o Senhor deu a lei a Moisés. Isso quer dizer o quê? Por que Deus deu a lei no deserto e fora da terra de Israel? Estava mostrando, fora da terra de Israel, que a palavra de Deus é para alcançar todas as nações, assim como o ministério de Jesus é para alcançar todas as nações. E no deserto, amado, por quê? Porque há uma questão importante do deserto. Foi no deserto que isto aconteceu. Foi no deserto que diversos mensageiros e profetas de Deus foram trabalhados, foram despertos para o que Deus estava fazendo. Foi no deserto que Davi foi treinado, provado, purificado, lapidado e aprovado por Deus. Foi no deserto que o povo peregrinou 40 anos, vendo a mão poderosa de Deus suprindo as necessidades com maná diário. As roupas não envelheciam, os pés não inchavam,
as sandálias não desgastavam. Amado, se você está no deserto, ore, é lugar de oração, busque, fale com Deus. O Deus que fez tantos milagres no deserto é o Deus que vai fazer na tua vida. Diz que João Batista era a voz que clama no deserto, e ele veio preparando o caminho do Senhor. Os caminhos tortuosos foram retificados, os esburacados foram aplanados. Deus fez uma obra maravilhosa, e então vem o Messias, Yeshua HaMashiach, Jesus o Messias, o ungido de Deus, com vida de oração, e no deserto, orando a Deus. No deserto foi tentado pelo diabo e venceu, louvado seja o Senhor. Toda uma obra orquestrada pelo Espírito Santo. Ovelhinha amada, aproveita este momento para orar a Deus. Eu creio que o deserto se transformará em rios de água viva. Você ouvirá a voz de Deus, você verá milagres do Senhor. Então Jesus, nesse contexto, respondeu orações, estava em oração, curou pessoas, e com o seu toque purificador sobre a vida daqueles que creem, ele mostra que ele é o Deus compassivo, e que por esse toque é impossível que nós fiquemos calados, é impossível que nós não queiramos participar ao mundo essas verdades transformadoras. Veja, versículo 40, 42, diz a palavra: aproximou-se dele um leproso, rogando-lhe de joelhos: se quiseres, pode purificar-me. Jesus, profundamente compadecido, estendeu a mão, tocou e lhe disse: eu quero, filho, eu quero, fica limpo. Diz que no mesmo instante lhe desapareceu a lepra, ele ficou limpo, louvado seja o nome do Senhor Jesus. No mesmo instante a lepra foi embora, no mesmo instante ele foi curado, o milagre chegou. Olha, amado, que a tua vida seja tocada por Jesus agora, e brote dentro de ti uma fonte de águas vivas. Vamos nos unir para anunciar essa graça misericordiosa. Que esse homem foi curado no mesmo instante. No versículo 45 diz: tendo ele saído, entrou a propalar muitas coisas e a divulgar a notícia, a ponto de não mais poder Jesus entrar publicamente em qualquer cidade, mas permanecia fora em lugares ermos, desertos, e de toda a parte vinham pessoas para ter com Jesus. Veja, amado, este homem e outros foram curados, foram alvos da misericórdia, foram alvos da graça. Eles se tornaram missionários, eles se tornaram pregadores da palavra. De graça recebeste, de graça dai. Amado, se você estiver no mercado, no açougue, no posto de gasolina, se você estiver consertando o carro, aonde você estiver, amado, abençoe pessoas, pregue a palavra, anuncie o amor de Jesus, mostre para essas pessoas que há esperança, mostre para essas pessoas que Cristo Jesus vive e reina para todo sempre. Louvado seja o nome do Senhor. Aquele leproso aproximou-se de Jesus com oração e com humildade, saiu dali curado, restaurado pelo toque da misericórdia, e deu um grande testemunho para todas as pessoas. Este sou eu, este é você, amado, somos nós. Então, ovelhinha amada, para terminar, Jesus orava e tinha comunhão com o Pai. Nós que somos vasos de barro também precisamos, amado. Oração é comunhão, é estar a sós com Deus todos os dias, desfrutar das delícias da sua presença. Não é apenas uma experiência da conversão em 1590. Olha, o Brasil nem tinha sido descoberto, lá em 1430, nem tinha sido descoberto o Brasil, e você teve uma experiência com Jesus lá, e nunca mais, amado, é hoje, experiência com Jesus todos os dias, vida de oração, enquanto se prega a palavra, porque se tem vida com Jesus, e quem tem vida com Jesus propaga a palavra. Ouça, correntes do mal vão sendo quebradas, vidas vão sendo libertas. Jesus desperta a fé,
Jesus exerce toda autoridade sobre as forças malignas. Elas caem por terra, as cadeias caem por terra, as lepras são purificadas. O reino de Deus chegou, amados, e na nossa vida temos vivido plenamente o reino de Deus? Temos priorizado plenamente o reino de Deus? Ou será que a vida espiritual, os cultos, a oração, a leitura bíblica, a vida com Deus é uma coisa que fica para segundo tempo, é uma coisa que fica para segundo plano? Oh, amado, vamos voltar ao primeiro amor, ao amor da oração, ao amor da palavra, ao amor da comunhão cristã. Vamos voltar, amados, à oração pela igreja, o amor pela igreja, o amor pelas ovelhas de Jesus, o amor à nossa liderança. Nós não podemos desrespeitar os nossos pastores, não podemos desrespeitar os líderes da igreja, não podemos desrespeitar uns aos outros. Precisamos amar, precisamos cuidar, precisamos fazer o nosso melhor, precisamos fazer o nosso melhor. Deus vai abençoar muito a tua vida, amado, se você entender o que Deus está falando. E eu termino, amado, dizendo que a lepra tornava, dentro desse contexto aqui, o doente impuro e o obrigava a ser banido do seu lar, da sociedade. A lepra é símbolo do que o pecado faz. O pecado destrói a vida, destrói a família, destrói a nação. O pecado afasta as pessoas da comunhão com Deus, da comunhão com as pessoas, com a igreja. Então, aproxime-se de Jesus com a mesma fé e humildade daquele leproso. Tu serás tocado com o toque da purificação. E em nome de Jesus, uma fonte há de brotar do seu interior, e rios de água viva serão transbordadas, em nome de Jesus. Deus quer te usar grandemente, missionário, evangelista, pregador da palavra, homem de Deus, mulher de Deus. Você que vive essa experiência diária com Jesus, você que vive essa experiência desse toque da graça, esse toque da misericórdia, esse toque purificador do Senhor Jesus, esse toque que transforma, amado, transforma a mente, transforma o coração, liberta das limitações da lepra, as limitações. A lepra excluía, a lepra bania o cidadão para fora do arraial, não tinha comunhão com a família, não tinha comunhão com a sociedade, era relegado às margens da vida. É o que o pecado faz, ele destrói, ele mata, ele rouba, ele promete vida e paga com a morte, ele promete liberdade e paga com a escravidão, porque o pecado é a ferramenta que o inimigo usa para conseguir brecha na vida das pessoas. Mas se você tem vida com Jesus, se você tem uma vida de oração, se você proclama esta palavra de Deus com a tua vida, meu amado, bem-vindo, missionário de Jesus, bem-vinda, missionária de Jesus. Você é uma bênção nessa terra. Os ataques virão, os problemas virão, mas Deus está no controle. Ele está com o toque da misericórdia sobre a tua vida. Ele está sobre a tua vida com graça e misericórdia, e jamais, jamais uma ovelha dele será desamparada. Em nome de Jesus, quem recebe esse toque de graça e misericórdia, quem recebe esse toque purificador de Jesus pela palavra e pela oração, se torna um missionário, e se torna missionário de todo o seu coração. Amém? Vamos orar a Deus, irmãos. Já são 8h09. Se deixar, a gente fica aqui até meia-noite. Mas nós temos um horário, vamos lá. Então, eu quero especialmente, mais uma vez, pedir oração à igreja pela irmã Ana Maria da Silva, que é a mãezinha querida do nosso irmão Marcos Kleber. Irmão Marcos Kleber, membro do nosso ministério há mais, de 2 décadas, desde que éramos garotinhos, que pegávamos a condução 678 lá na João Ribeiro para ir para a nossa denominação anterior, a Igreja Cristo Vive, lá de Campinho. A gente ia junto lá para Campinho.
Louvado seja Deus. Então, a sua mãezinha está doente, dodói, com dores, lesão no ombro esquerdo e coluna vertebral. Meu irmão Toninho está ainda aguardando exames, foi ao médico essa semana, receitou-se novos exames. Irmã Del está aguardando a biópsia. A irmã Rosiane, missionária da nossa igreja, também fez exames aí, está aguardando, vai fazer tratamento, em nome de Jesus, amada. Declaramos a sua cura para a glória de Deus. Peço orações para a igreja. A minha garganta vem querendo inflamar. Ela quer inflamar, mas eu não quero que ela inflame. Inclusive pedi a nossa pastora para pregar nesse domingo agora que vem. Eu vim de uma semana muito cheia. Preguei na Assembleia de Deus lá em Vila da Penha. Logo na semana seguinte preguei na Comunidade Cristã Avance, lá em Duque de Caxias, e isso pregando aqui na igreja, live e no domingo. Então, uma agenda um pouco cheia, na verdade, então minha voz ficou um pouco comprometida. Então, nesse domingo eu pedi nossa pastora para trazer a palavra, tá bom? Em nome de Jesus, vamos orar a Deus. Pai amado, maravilhoso, eterno, bendito, Deus vivo, Deus verdadeiro, Deus de graça, Deus de misericórdia, Deus poderoso. Nós estamos aqui nesta hora, Pai, absolutamente rendidos aos Teus pés. Rendidos, Pai. Rendidos, mãos levantadas, entregues ao Senhor, porque Tu és a nossa alegria, Tu és o nosso maior prazer, Tu és a nossa maior bênção, Tu és tudo para nós, Jesus. Nós queremos dizer que nós Te amamos de todo o nosso coração, Pai, que a Tua presença em nossas vidas faz toda a diferença, Pai. Dizer que nós somos o que somos exclusivamente pela Tua graça, pela Tua misericórdia, pelo Teu favor, pela Tua benevolência, pela Tua compaixão, Jesus. Nós queremos Te agradecer, Senhor Jesus, porque 24 horas por dia, 7 dias por semana, é a Tua presença, a Tua graça maravilhosa que transborda em nós, Jesus. Nós já não somos mais os mesmos, Pai. Não somos mais os mesmos de 5 anos atrás, 10 anos atrás, 1 ano atrás. A cada dia, Pai, nós vivemos em novidade de espírito e é tão bom. É tão bom viver em novidade de vida, Pai. É tão bom ter um Deus que nos pastoreia, ter um Deus que cuida de nós. É tão bom ter uma palavra, a Bíblia Sagrada, palavra sagrada, palavra de Deus. Foi esta palavra que lá no princípio criou todas as coisas. Bereshit bara Elohim, ve'et hashamai, ve'et haaretz. No princípio criou Deus os céus e a terra. No princípio criou Deus os céus e a terra. E disse Deus, haja luz. Oh, Pai amado, que maravilha! Que maravilha ter esta palavra para nossas vidas. Por isso, a grande chamada de Deus sempre foi essa. Ouve, ó Israel, o Senhor teu Deus é o único Senhor. Ouve, Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. O Senhor teu Deus é o único Senhor. Ele é único, Ele é Pai, Filho e Espírito Santo. Ele é 3 em 1, Pai. Dizer que não existe Pai, Filho e Espírito Santo é uma heresia das piores, Pai. Das piores. Historicamente, aqueles que creram nessa heresia foram os modalistas, sabelianistas, os seguidores de Sabélio. Eles ficaram relegados à heresia. A heresia. Ó, Pai, nós oramos tanto por aqueles que estão ainda com os seus olhos vendados quanto a isso, Pai. Porque quem morreu na cruz não foi o Deus Pai. Quem morreu na cruz não foi o Espírito Santo. Não tem nem como pregar o Espírito Santo. Quem morreu na cruz foi o Deus Filho. O texto áureo do Evangelho, João 3,16, diz que Deus
amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho. A Bíblia toda é clara, dizendo que Jesus é o Filho de Deus. Aí vem alguém dizendo, não existe isso, ele era um só, não existe... Ai, meu Deus do céu, quanta heresia, Pai. Nós precisamos respeitar o texto bíblico, Pai. Isso é importante, nós estamos aqui em oração, colocando isto, Pai, porque é a verdade que liberta, é a verdade que nos leva a viver o verdadeiro, genuíno Evangelho. Senhor, por favor, ajuda o nosso ministério, Pai, ilumina o nosso ministério, para que em nossa igreja nós não fiquemos à mercê da minha cabeça, humanamente falando, para que nós não fiquemos à mercê de cabeças humanas, de pessoas humanas, Pai. Por isso nós respeitamos o texto bíblico, nós respeitamos a palavra de Deus, por isso nós labutamos, estudamos, Pai, para trazer sermões positivos, para que as ovelhas ouçam a Tua palavra, Pai, a Tua palavra, Senhor, para que nós sejamos pastoreados pela palavra. E estamos falando isso em oração, Pai, porque no texto de Marcos, Jesus estava incansavelmente trazendo palavra e oração. Jesus estava incansavelmente pastoreando as ovelhas por meio da palavra e da oração. Então, nós somos meros mensageiros. A mensagem não é nossa. A mensagem é de Deus. A palavra é de Deus. Nós somos apenas mensageiros. O mensageiro fala exatamente aquilo que aquele quem o enviou mandou ele falar. Por isso, Pai, necessidade de estudo, de crescimento, de labuta, de leitura, de uma boa teologia, de crescimento, Pai. Então nós te pedimos isso, Senhor. Nosso ministério possa estar crescendo na palavra, crescendo em graça e em conhecimento, crescendo no texto sagrado, Senhor, para que as tuas ovelhinhas amadas estejam sendo pastoreadas com o que há de melhor, pastoreadas com a verdade de Deus. E então, Pai, nós tenhamos uma vida de oração, porque a vida de oração, ela parte da palavra. A base da oração é a palavra de Deus. A base da vida de oração está na Escritura. John Piper testemunha, assim como esse homem saiu aqui testemunhando para todo mundo, nós também testemunhamos e passamos à frente os bons testemunhos. E John Piper testemunha que quando ele entrou para o seminário, a oração dele começou a mudar drasticamente. Por quê? Porque a teologia estava moldando a sua oração. E assim é, Pai. Nós aprendemos a argumentar com o Senhor, aprendemos a falar, aprendemos a usar o texto bíblico, aprendemos a pautar a nossa palavra. Quando nós olhamos alguns dos profetas, eles ao orarem, eles diziam, lembra Senhor, lembra Senhor. Eles estavam lembrando o que o Senhor disse e o que o Senhor fez na história. E para isso nós precisamos ler a palavra, nós precisamos ter boa teologia. Então, Senhor, ajuda-nos nessa caminhada, Pai. Por favor, Pai, encaminha-nos bem nessa jornada, Pai, para que nós venhamos a testemunhar o poder de um ministério, de uma igreja, de cristãos que tem a sua vida baseada na palavra e na oração. Como disse o teólogo em sua resposta, qual é a mais importante para o cristão? É a palavra ou é a oração? E o teólogo respondeu, bom, o mais importante, se é a palavra ou a oração, bom, qual é o mais importante para o passarinho? A asa esquerda ou a asa direita? Então é assim, Pai, as duas asas são importantes, as duas asas. Nós queremos ter palavra e oração, Senhor, para que nós possamos pastorear o rebanho de Deus, para que nós possamos ter um rebanho preparado, um rebanho sobre a rocha, que é a palavra de Deus, para que nós, Pai, possamos ter um rebanho que vê, vive, experiencia
o milagre da vida diária com Jesus, a experiência diária da vida com Jesus, uma experiência viva com Jesus, de amor, de cuidado, de carinho, de afago, Senhor. Um Deus que nos abraça, um Deus que nos ama, que cuida de nós, um Deus que nos fortalece em qualquer circunstância. Por isso Paulo diz: aprendi a viver contente em todas e em quaisquer situações. Eu tenho experiência de tudo. Pai, quantas experiências de fartura e de escassez nós passamos na história de nosso ministério, e lutas que continuam até hoje, batalhas, mas Tu nos tem ensinado a vivermos contentes, a vivermos com eusébia, a vivermos com contentamento, com alegria, fruto de uma vida diária com Deus. Então, Paizinho, desperta em nós, Pai, esse desejo da oração, desperta em nós, Pai, esse desejo diário, essa força interior que vem do Espírito para vencermos a carne, porque a carne não quer orar, a carne não quer ler a Bíblia, a carne não quer estar na igreja, a carne gosta mais de um churrasquinho com picanha maturada e um jogo de futebol e um refrigerante gelado. A carne gosta mais de molhar a beira do pé na água, na praia. A carne gosta mais de um passeio e de uma aguinha gelada com coco. É o que a carne gosta. Bom, em seus momentos isso é maravilhoso, mas a nossa vida, o que seria sem a presença de Deus? Não teria praia, não teria água de coco, não teria churrasquinho, nada teria sentido e nada teria razão se Deus não estivesse presente, se Jesus não estivesse presente. Então precisamos vencer a carne, Pai, através da Tua força, e termos uma vida de oração, uma vida de comunhão, uma vida de intimidade com o Senhor Jesus, uma vida de experiência diária com o Senhor Jesus, pela palavra, pela oração e em comunhão com os santos na casa de Deus, koinonia. As duas grandes palavras do Novo Testamento são koinonia e querigma, comunhão e proclamação da palavra. Nós vemos a igreja constantemente, koinonia e querigma, em comunhão e anunciando a palavra, em comunhão e anunciando a palavra. E todas as vezes que a igreja estava em comunhão, ela estava em oração também, e todas as vezes que a igreja estava anunciando a palavra, ela também estava em oração. Aqui mesmo no texto bíblico, Jesus ora e Jesus proclama a palavra. Assim ele pastoreava o rebanho e agia com sinais e maravilhas. Paizinho querido, ensina-nos, Pai, os mistérios das Sagradas Escrituras. Ensina-nos, Pai, mostra-nos com profundidade, Pai, desvendando-nos as maravilhas da Tua graça, as insondáveis riquezas de Cristo, pois que queremos, Pai, sermos mais e mais conformes à imagem de Jesus. Paulo diz isso aos Efésios 4, 11 a 16, crescermos na estatura e valor de um cristão, à medida da estatura de Cristo Jesus, para que não fiquemos agitados de um lado para o outro por vento de doutrinas e heresias, mas uma vida sobre a rocha da palavra, da boa doutrina e de uma vida com Deus. Portanto, Senhor, nesta hora, uma vez que aqui estamos orando, uma vez que aqui estamos em comunhão, uma vez que aqui estamos proclamando a verdade da palavra, nós colocamos diante de Ti, Pai, cada uma dessas vidas. Colocamos diante de Ti, Senhor, cada uma dessas famílias que estão aqui representadas. São pessoas que estão pedindo, pessoas que precisam de um milagre, pessoas que precisam desse toque purificador, pessoas que precisam desse toque da misericórdia e da graça. Senhor, toque em sua alma, toque em seu coração, Pai.
no seu toque, às vezes as circunstâncias mudam, outras vezes nós mudamos e nós nos fortalecemos. E em todas elas, o teu nome é glorificado. Então, Senhor amado, entregamos cada uma das necessidades do seu povo nas tuas mãos, entregamos cada uma das orações do teu povo nas tuas mãos. Estamos em concordância espiritual, estamos em concordância de oração, estamos aqui no mesmo espírito, na mesma fé, Senhor. Estamos aqui em oração, concordemente, Senhor, declarando, Pai, nesta hora, sinais e maravilhas de Deus. Estas foram maneiras também que o Senhor Jesus operou para alcançar vida de pessoas, Pai. Oh, Pai amado, opera nesta hora, Senhor, que pessoas possam ser curadas em nome de Jesus, do alto da cabeça à planta dos pés, Pai, em nome de Jesus. Pessoas possam ser agora, Senhor, alvo deste milagre sobrenatural, um sinal de Deus na sua vida, Pai. Uma porta que se abra nesta hora, um casamento que é restaurado neste momento, uma família que é reestruturada para a glória do teu nome, pessoas que voltem para os caminhos do Senhor e domingo vão aparecer aqui na igreja louvando e glorificando a Deus em Cristo Jesus. Sim, meu Pai, sim, Senhor, em nome de Jesus. Pessoas agora vejam um sinal de Deus na sua vida profissional, em nome de Jesus, que uma porta se abra para você que está desempregado, uma promoção aconteça para você que está já empregado. Receba, amado, em nome de Jesus, uma oportunidade de crescer, uma oportunidade de desenvolver-se acadêmica e profissionalmente. Ó Deus, um sinal financeiro para o teu povo nesta hora, que venha aí uma chuva de bênção, uma chuva inesperada de milagre, em nome de Jesus, sobre as tuas ovelhas. Nós rogamos, Pai, e também sobre a tua igreja, sobre o ministério, Pai, uma chuva de bênçãos para a glória do Senhor. Ó Pai, esta é a nossa oração. Por isso, uma vez mais, dedicamos aqui, Senhor, cada nome, cada vida desta lista de oração está diante de Ti, cada oração, cada pedido, cada milagre, cada sinal. Em nome de Jesus Cristo nós oramos. E amada igreja, povo de Deus, igreja do Senhor, diga amém e amém. Louvado seja o nome do Senhor. Amadas ovelhinhas de Jesus, chegamos ao final desta reunião maravilhosa. Vamos agora fazer 1 hora de live, são 58 minutos. Nós precisamos nos despedir. Eu quero declarar uma boa noite para você, que você, ao deitar a sua cabeça no travesseiro, logo pegue no sono, você possa dormir na paz do Senhor, descansar, revigorar-se, você possa ter aí um final de semana maravilhoso, louvado seja o nome do Senhor Jesus, você possa ter um sábado de bênçãos, de alegria, de comunhão, com a tua família amada, com os teus irmãos, com a tua igreja, o que você estiver fazendo, a bênção de Deus esteja sobre a tua vida. Olha, nesse próximo domingo teremos uma reunião maravilhosa na igreja. Às 9 horas da manhã, aqui estaremos reunidos para ouvir a palavra, para crescer em graça, em misericórdia, para bebermos da palavra de Deus que não volta vazia. Quero agradecer, querida pastora Deise, a minha mãe amada, que atendeu meu pedido, estará trazendo a mensagem nesse domingo, em virtude da minha garganta estar um pouco cansada, querendo inflamar também. Usei muito a minha voz, inclusive ia gravar hoje para nossa irmã Marceline de Jesus, para a Rádio Pão da Vida e todos os irmãos que acompanham online, mas devido a esse excesso de uso de voz, eu vou aguardar para gravar na segunda-feira. Irmã Marceline de Jesus, segunda-feira estaremos gravando a mensagem em nome do Senhor, tá bem? Domingo, 9 horas da manhã, Rua General Roca 340, Galeria, no coração da Tijuca. Venha estar conosco, nossa querida e amada pastora Deise Almeida, estará trazendo a palavra do Senhor em nome de Jesus. Talime teu, se Deus quiser. E se Deus quiser,
Brevemente também estaremos reunidos na Estrada Francisco da Cruz Nunes 10.031, no templo da nossa igreja, na sede nacional do nosso ministério. Um milagre que Deus operou, um milagre que Deus está fazendo. Hoje nossa igreja já tem um templo próprio para a glória do Senhor, e em breve, se Deus quiser, nós teremos também uma igreja própria aqui na Tijuca, para arrebanhar os irmãos daqui da Tijuca que nos acompanham há 20 anos. Em nome de Jesus, ore por nós, ore pelo nosso ministério, ore por essa graça e esse favor e essa bênção de Deus. Graça, misericórdia, amor e paz da parte do Senhor Jesus Cristo sobre a tua vida. E eu lembro a todos, somos o que somos pela graça de Deus. Amém.